Eu acho que eu sou um cara terapeutizável. Não sei se é esse termo se existe esse termo terapeutizável, mas eu suspeito que eu seja um cara assim. Eu venho de uma jornada recente de terapia, de uns 3 anos de terapia, e eu percebi que eu tenho uma habilidade de fazer reflexões que sempre estiveram na minha vida. E esse podcast vem falar um pouco sobre isso. Algumas dessas reflexões que eu vivi e que ainda continuam moldando a minha experiência nesse mundo. Hoje eu tô aqui para falar de um dos piores momentos de terapia que eu já tive e que talvez faça sentido para você. O dia que a terapia me quebrou. E essa terapia não tem como não tirar o contexto racial dela. Vocês vão escutar, vocês vão entender. Talvez vocês tenham vivido coisas parecidas. Porque, assim como esse programa, a sociedade cruza com a nossa psique cruza com as imagens que existem na sociedade, no entretenimento, na vida. E tá tudo meio que junto e misturado, sabe? Criando algumas dessas sinceras ilusões que estão aí na nossa mente. Eu lembro da primeira vez que eu fiz terapia na vida, nem se falava muito em terapia. Década de 90, virada do anos 2000, eu tinha entre 6 e 9 anos de idade. Hoje eu vou fazer 40, nesse ano. Então é uma jornada muito grande. Alguns detalhes talvez eu não tenha de memória, como é comum pessoas não terem de memória para coisas que a gente viveu aos 6, 7 anos de idade. Mas, de repente, algumas marcaram tanto a gente que estão presentes aí nessa jornada, que estão presentes na nossa cabeça. Nesse caso, me marcou. Eu, nessa idade, entre 6 e 9 anos de idade, eu tinha uma certeza absoluta na minha vida. Que eu não prestava para ser escutado, para ser assistido, para ser compartilhado. Eu tinha essa certeza absoluta. Eu nunca seria um comunicador. Eu dizia isso para mim mesmo. Eu era extremamente tímido. Muito tímido. Com uma timidez patológica. Por vários motivos. Alguns que vocês vão escutar ao longo dos episódios desse programa. E outros que talvez vocês suspeitem, que é, obviamente, o impacto do racismo na sociedade. Eu vivi em Taubaté, cidade daquele escritor Monteiro Lobato, conhecido como o ícone da literatura infantil, um dos primeiros empreendedores do mercado literário nacional e tal, mas extremamente racista. O cara que chamou o pai da eugenia de gênio, o Renato Kell. E o Monteiro Lobato, ele é ovacionado nessa cidade. Até hoje, se vocês forem para a cidade chamada Taubaté, forem no museu do Sítio do Pica-Pau Amarelo e assistirem um teatro, eles até proíbem que vocês entrem com câmera de celular por lá, porque você vai escutar as ofensas do jeito mais cruel e sem filtro, como está no texto do Monteiro Lobato. E para uma criança negra da minha época, eu era esse cara beiçudo, como a tia Anastácia, o macaco, como a tia Anastácia, o carvão, o saci. Não tinha nem gradação de pele, Porque vocês sabem que minha pele é negra de pele clara. Não existia essa gradação. Mas eu vivia nessa época e eu era extremamente tímido, muito tímido. Não conseguia nem trocar ideia com as pessoas normalmente, assim. Então os professores chamaram meus pais e falaram: olha, isso aqui não é normal. Ele é tímido de um jeito muito acima da média. Vocês precisam levar ele no psicólogo. E não sei por que eu lembro de algumas coisas dessa psicóloga. Mas o principal que eu lembro é que ela não me ajudou. Em nada. Eu acho que ele fazia só algumas dinâmicas, coisas assim que alguns psicólogos tradicionais infantis fazem. Eu tenho certeza absoluta que essa psicóloga não sabia lidar e nem se conversava naquela época sobre o impacto da desigualdade racial, das imagens de controle, todas essas coisas que a gente discute hoje em dia. Então, obviamente, essa psicóloga definitivamente não conseguiu me ajudar em nada. Mas também não foi ela que me quebrou. Isso é uma coisa importante a se dizer.
eu depois fui construir o ideal de ego, construir uma imagem de quem eu era, construir uma autoestima por conta do hip hop e por conta do esporte. E eu vou contar isso para vocês também ali para frente. Hoje eu quero focar na pior experiência então que eu tive com um psicólogo, que foi provavelmente aos 16, 17 anos de idade. Eu morava já em uma outra cidade chamada Cruzeiro, cidade que eu nasci, pé de serra, de onde vem esse meu sotaque aqui caipira, que eu gosto pra caramba, meu vício por queijo, café e chocolate, são coisas que eu amo pra caramba. E é uma cidade com 90 mil habitantes, muito pequena, economia extremamente pequena. Eu até suspeito dizer que a desigualdade econômica nessa cidade é pequena, sabe? Porque deve ter ali uns 1% de pessoas que ganham muita grana, mas eu acho que 90 e tantos por cento das pessoas, eles são classe média pobre pra baixo, assim, sabe? Muito, muito assim. E acontece que tá todo mundo meio que na mesma experiência, até porque só tem uma fábrica lá que todo mundo trabalha. E eu era essa pessoa, um garoto que estava sendo treinado para ser um torneiro mecânico. Assim como meu pai foi treinado, assim como meu avô foi, assim como alguns primos meus foram trabalhar na mesma fábrica, na mesma indústria, ali como até hoje é uma tradição familiar, assim, cultural dessa cidade, você passar por gerações trabalhando na mesma empresa, sabe? De o pai puxar o filho, o tio indicar o primo e todo esse tipo de coisa. E quando você vive num contexto assim, você tem poucas referências do que você vai fazer na vida, né? Como que eu vou pensar que eu poderia ser médico se ninguém da minha família foi? Como que eu poderia pensar que eu poderia ser escritor se ninguém da minha cidade foi? Ou os que foram no passado tão distante que ninguém sabe mais onde eles estão. Eles não estavam vivos ali ao meu redor, ao meu lado. Não tinha uma referência. Eu imaginava que eu ia apenas reproduzir a história dos meus antepassados, meu avô, meu pai. E assim os irmãos deles, meus tios e tudo mais. Porém, ocasionalmente, São Paulo tem uma coisa legal que é o Centro Paula Souza, né? Oferece cursos técnicos gratuitos para todo mundo, você tem que passar numa provinha e tudo mais. E eu passei nessa prova para fazer, se eu não me engano, era curso de marketing, técnico em marketing, ou técnico em administração, e que tinha aula de marketing ali dentro. E foi a primeira vez que eu vi que eu poderia ser algo diferente. E eu fiquei vislumbrado com isso. Isso me deixou totalmente apaixonado pela possibilidade de explorar o que ninguém falou para mim que eu poderia explorar, o que não era comum para minha família, o que não era comum para todas as pessoas. Eu acho que eu desenvolvi uma paixão por essa área da publicidade e propaganda nessa época, né? Hoje eu odeio essa área, mas é uma outra história também. Mas aquele momento foi importante para eu desenvolver essa paixão, sabe? Pensar que eu poderia viver ou ter escolhas diferentes daquelas que a sociedade, minha família e todo mundo tinha construído para mim naquele momento. E naquele cursinho técnico eles também tinham parcerias que você acabava fazendo estágio. E foi nesse momento que eu fui tentar uma vaga de estágio que eu tive a experiência mais aterradora com um psicólogo na minha vida. Porque talvez por ser psicólogo numa cidadezinha pequena, por ser psicólogo numa empresa que não necessariamente, sei lá, tem destaque para aquela pessoa, sabe? Tem muitos motivos de por que psicólogos podem se frustrar trabalhando no RH, né? E, inclusive, a minha experiência pessoal diz que muitas pessoas que estão no RH trabalhando com psicologia, elas não gostam disso porque elas sempre descontam nas pessoas ali em processos seletivos, criam coisas escabrosas e testes ali absurdos para, de repente,
expor as pessoas, expor falhas delas, sei lá, alguma coisa acontece isso. E faz muito tempo que eu não passo por um processo seletivo, mas todos que eu passei com psicólogos de RH eram pessoas muito cruéis, assim, que tinham interesses talvez sádicos de fazer processos que expunham pessoas ali de alguma maneira. Era muito comum isso nas décadas passadas. Provavelmente hoje em dia algumas coisas mudaram. Se não mudaram, me contem e me mandem algumas das suas histórias. Mas essa que eu vou contar, ela é muito forte, porque eu fui fazer um processo seletivo e era para trabalhar na comunicação da PAI da cidade. Alguma coisa nesse assim, se não me falha a memória. E no processo seletivo dizia que eu tinha que fazer uma redação sobre como eu me via no futuro e tudo mais. Como um jovem que tinha acabado de ganhar o poder de sonhar com novas possibilidades, eu caí na armadilha de expressar esse meu sonho. De falar que eu estava extremamente empolgado em descobrir o mundo dessa maneira. Eu lembro exatamente das palavras que eu escrevi. E o motivo de eu lembrar dessas palavras é aterrador para vocês. Porque eu escrevi que ninguém na minha família tinha feito faculdade. Eu acho que um tio meu tinha feito, mas sempre era muito doloroso, sabe? Sempre ficava devendo, depois tinha que pagar e tal. Mas ele era o único também, então não tinha pessoas que tinham feito faculdade. Não tinha ProUni, não tinha possibilidade de ganhar bolsa na universidade. Ninguém ganhava isso naquela época. Mas eu escrevi porque eu estava apaixonado por essa área de comunicação e, obviamente, eu estava fazendo um processo seletivo dessa área, que eu realmente não sabia como, não tinha dinheiro, não tinha condição, mas eu ia cursar publicidade e propaganda. É algo que eu gostava pra caramba, que eu tinha esse desejo, que eu ia fazer o impossível para isso acontecer. E pronto, fui pra minha casa. Sabe quando você... Não é que eu confio em coisas mágicas. Eu acho que eu nunca confiei em coisas mágicas. Naquele momento eu também não tinha confiado em coisas mágicas. Eu acho que eu estava confiando na minha capacidade de encontrar soluções. De falar, cara, eu vou dar um jeito. Eu sou jovem, sou criativo, tenho a vida pela frente, eu vou encontrar uma forma. Eu sempre tive isso na minha cabeça, eu vou encontrar uma forma. Talvez por isso eu escreva ficção científica. Porque eu vou encontrar uma forma de fazer as coisas funcionarem. E eu fui para minha casa, fiquei uns dias esperando essa resposta. Tem uma coisa muito tóxica da minha mãe, nessa época, principalmente na minha adolescência, que ela não me dava muita privacidade. Que bom que não tinha rede social naquela época também, mas ela não tinha muita privacidade. Era assim, você tá na minha casa, essa casa é minha, tudo que entrar aqui é meu e meio que foda-se, assim. E eu lembro que ela pegou essa carta e depois de alguns dias a gente recebeu uma carta da empresa do processo seletivo. E o que é um absurdo, o que eu vou contar para vocês. Porque a psicóloga poderia simplesmente mandar uma resposta, olha, você não passou, selecionei uma outra pessoa e tudo mais. Ela resolveu mandar um feedback, ela resolveu mandar uma análise sobre a minha redação para minha casa. Não tinha motivo algum, afinal ela não ia me contratar e tudo mais. E essa análise dela dizia exatamente que ela estava preocupada com o fato de eu ser um pouco alienado e viver no mundo da lua, de ficar pensando e ficar apegado a sonhos e realidades que não faziam sentido na minha vida. Sabe, não é realista, eu estava apegado a ideias irreais. Essa filha da puta mandou essa carta aqui, ela mandou. E isso teve um impacto absurdo pelo resto da minha vida. Porque a minha mãe era uma pessoa semi-alfabetizada, uma dona de casa, que tinha casado aos 16, 17 anos de idade e tal, muito religiosa, e que se preocupava muito comigo, me amava nesse sentido. E que não entendia coisas que ela não podia entender, porque ela não viu ninguém vivendo. O que aconteceu é que simplesmente ela ficou muito preocupada com o meu lado criativo.
E por toda a vida, por todo o resto da vida, foi muito difícil expressar meu lado criativo dentro da minha família. Foi extremamente difícil. Todas as possibilidades, vezes, de ser artista, escritor, toda essa possibilidade de imaginar que eu poderia viver e trabalhar com coisas diferentes, eram criticadas, podadas, questionadas e colocadas em xeque por conta desse diagnóstico, entre aspas, dessa psicóloga. E eu fiquei pensando quanto isso não pode ter se reproduzido com outras pessoas. Porque, veja, não dá para tirar o racismo dessa história. A gente está falando de uma época onde provavelmente essa canalha que mandou essa resposta, ela não estava acostumada a ver garotos pretos sonhadores que diziam que iam fazer de tudo para ser algo que não era comum naquela cidade, que não era comum naquele bairro, não era comum para aquela família, principalmente se você fosse um jovem negro. Então, a falta de representatividade, a falta de pessoas vivendo o sonho que eu queria ter, impenetrou na mente dela a imagem de que eu era distante da realidade, de que eu era alienado, de que isso poderia me colocar em lugares ruins da minha vida, sabe? Não dá para tirar do contexto da crítica social a ideia de que a psicologia no passado, ali na década de 50, 40, depois, ela massacrou muita gente preta, porque ela perseguiu muita gente do candomblé, muita gente da Umbanda, muita gente que dizia que tinham sonhos de viver coisas que não estavam aqui nesse mundo. E isso foi arrastado durante muito tempo. Hoje eu sei que tem um confronto muito grande na psicologia, na psiquiatria, e hoje você encontra bons terapeutas, mas naquela época, imagina o estrago social na mente. Quantas crianças passaram e receberam uma carta dizendo que elas estavam presas a alucinações irrealistas naquele momento. Quantas famílias, como a minha, tiveram medo e tiveram que castrar o projeto de sonho dos seus filhos porque eles queriam ser artistas. Se você é um artista e está me escutando e sua família foi pobre, você sabe do que eu tô falando. Você sabe do medo que já existe. Mesmo músicos que ainda são um pouco mais aceitos. Mas existe esse medo. E se você é ilustrador, se você quer ser roteirista, cineasta, quadrinista, esse medo é dobrado, porque até hoje é uma área muito difícil que você não está estabilizado. E eu super entendo minha mãe. Eu não tenho ressentimento, nunca tive ressentimento sobre ela ter podado e ela ter massacrado o meu lado criativo. Era o limite que ela poderia ser. Eu que tenho que expandir os meus limites. É eu que tive que provar para minha família e para a sociedade que eu poderia ser um escritor, que eu poderia ser finalista do Jabuti, que eu poderia ser um nome referência no afrofuturismo, na ficção científica. É eu que tinha que provar para todo mundo o que eu tinha que ser. Então, eles estavam no limite deles, sabe? Eu sei que eu toquei um foda-se por essa resposta dessa mulher. E eu toquei um foda-se pra ela. Eu tive que tocar esse foda-se. Não só pra ela, às vezes eu tive que tocar um foda-se pra minha família pra viver o que eu queria viver. Porque se a gente ficar pegado nas idealizações das pessoas sobre a gente morre, sabe? Simbolicamente, a gente morre. O racismo dessa sociedade e dessa terapeuta era para ter matado o Alê, escritor que vocês conhecem hoje. O Alê que está escrevendo, que está indo para o seu terceiro livro inédito numa grande editora. Era para ter morrido nesse diagnóstico dessa terapeuta. Mas eu continuei, eu persisti. Eu não só persisti com o meu lado artístico, mas eu também persisti na terapia. E esse podcast, como eu falei no começo, ele também é uma resposta a esse processo recente que eu passei de 3 anos.
fazendo psicanálise. Uma pessoa que eu gosto pra caramba, que eu admiro, que eu indico pros meus amigos. Uma terapeuta que tem me ajudado muito em momentos de transformação muito importantes aqui rumo a esse marco na minha vida, que são os 40 anos que eu vou fazer agora em 2025. E a ideia é que a gente poder compartilhar um pouco mais, de estar mais próximo, sabe? De poder falar dessas coisas que nos transformam. Se alguma parte dessa história que eu contei fez sentido, tocou você, eu quero escutar também. Eu quero que você compartilhe, me mande mensagem, vá lá nas minhas redes sociais e diga se você viveu algo parecido, porque eu também quero contar um pouco das suas histórias, entrelaçar com as minhas e fazer novas reflexões. A gente vai falar sobre masculinidade, a gente vai falar sobre transformação de vida, tudo que eu aprendi nascendo em São Paulo e agora morando em Belém do Pará, e tudo que eu tive que fugir, tudo que eu tive que me reconstruir, me reencontrar nesse processo para fazer a minha vida acontecer. Eu tenho certeza que você também está nesse processo. Então a gente vai viver aqui muitas sinceras ilusões assim nesse programa. É isso.